Olá, graça e paz. Essa é a nossa 61ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Desta vez, avançando mais um pouco no livro do profeta Isaías, do capítulo 35 ao 39. Nesse trecho, um pouco pequeno, temos uma semana mais curta aqui por causa do feriado, né? Então, um trecho bastante específico, no qual nós vemos uma profecia de Sião restaurado. Sião, vocês sabem, né? Já falamos aqui sobre a geografia, né? Que aparece nos Salmos, aparece nos profetas. Sião é o monte sobre o qual está edificada Jerusalém. Então, quando fala de Sião, está falando de Jerusalém, a capital do Reino do Sul. Então, tem uma profecia de Sião restaurado, no capítulo 35, e em seguida tem o ataque de Senaqueribe, rei da Assíria, a Judá. Né? Então, a Síria, né, com o seu rei, ataca Judá, cerca Judá, e Rabzaqué manda um recado ao rei e também ao povo, dizendo que não adianta lutar, porque a Síria é muito forte e ninguém poderia resistir, né? Nem mesmo com o Deus de Israel, não importa. Isso no capítulo 36. No capítulo 37, vem uma carta do próprio rei da Síria. Então, em primeiro lugar, o Rabzaqué manda o recado, né, oralmente ali para todo mundo ouvir. Rabzaqué não é o nome dele, tá? É como se fosse Faraó, por exemplo, é um título de um superintendente do reino, alguma coisa assim. Então, o superintendente manda o recado, o povo não se rende, o rei não se rende. Agora, o rei da Síria manda uma carta, mais ou menos com o mesmo teor, desafiando não apenas o rei Ezequias, mas também desafiando o Deus do rei Ezequias, dizendo, não adianta confiar no Deus de vocês, porque nenhum reino, nenhum Deus suportou aí os nossos ataques. Né? E aí no mesmo capítulo 37 tem a oração de Ezequias, colocando diante de Deus a carta, ele leva a própria carta lá para Deus ver, né, no templo, e a resposta de Deus através de Isaías, dizendo, né, que haveria então uma reviravolta ali, ele teria que ir embora humilhado, né, o rei da Assíria. No capítulo 38, a sequência disso, né, talvez alguns anos depois, Ezequias fica enfermo, ele se humilha diante de Deus e Deus manda dizer que ele vai ter mais alguns anos, ele vai ser curado e ter mais alguns anos de vida. E no capítulo 39, Ezequias dá as boas-vindas à comitiva babilônica. Né? Então, depois que a Assíria passar, o reino da Síria, o império assírio passar, o próximo império será o babilônico. Ainda não surgiu, ainda, né, está apenas começando ali. Ele vai derrotar os assírios e vai dominar toda aquela região. Mas enquanto isso não acontece, Ezequias os vê com bons olhos, né? Mal sabe ele que os próprios babilônicos é que estarão lá em Jerusalém, destruindo tudo dali a algumas décadas. Então, do capítulo 35 ao 39, uma profecia lá no início e depois um trecho histórico. E aqui está, então, o meu destaque. Né? Esse trecho histórico da invasão da Assíria e de Deus mandando a Síria de volta, né? Repelindo o ataque da Síria, isso tudo está lá em 2 Reis, capítulo 18 a 20. Então, nós já lemos toda essa história quando nós estávamos lendo o primeiro livro dos reis, o segundo livro dos reis, tá? Então, você pode ir lá conferir, praticamente a mesma coisa, pequenas diferenças surgem entre um relato e outro. Senaqueribe não aparece só na Bíblia, tá? Nós temos, a arqueologia encontrou já vários materiais referentes a esse rei Senaqueribe, rei da Síria entre 705 e 681 a.C. Então, há muita documentação sobre ele nas escavações ali na região da Síria. E ele tem anais, né, ou seja, atas. O reino dele era muito bem organizado e tudo muito bem documentado. Então, todas as campanhas militares dele estão lá descritas com detalhes. Né? E essa campanha que aparece na Bíblia, ele descreve e diz lá que ele conquistou 46 cidades fortificadas naquela região, né? Naquela região de Judá. E aí lá está registrado assim: Ezequias, o rei judeu, como um pássaro em uma gaiola, em Jerusalém, sua cidade real, eu encurralei. Então, o Senaqueribe dizendo que encurralou o rei judeu como um pássaro na gaiola. Né? Agora,
note bem, esse é um jeito bastante triunfal de contar que não conseguiu entrar na cidade, né? Se ele tivesse conseguido entrar na cidade, ele teria dito: Ezequias, o rei judeu, como, sei lá, né, como um cão sarnento, eu espanquei e arrebentei lá com tudo e trouxe ele cativo. Não, ele diz assim: eu aprisionei como uma gaiola, deixei ele encurralado lá, e não diz mais nada. Então, ele achou um jeito de contar, né? Contar vantagem, mas na verdade ele não conseguiu entrar na cidade. Ele não diz, ele não dá os detalhes, né? Obviamente, mas nós temos a versão aqui do próprio Deus, né? A partir do profeta Isaías. Um detalhe: Senaqueribe morreu 20 anos depois dessa tentativa de invasão que está registrada aqui. Isaías, lá no seu livro, descreve, né? Na verdade, profetiza que o rei vai morrer, né? O rei ele vai voltar para sua terra, né? Deus diz, né? Ele vai voltar para sua terra e ele vai morrer. E Isaías chega a dizer dessa morte, mas ela não acontece logo em seguida, como a gente poderia pensar só lendo o texto de Isaías, né? Então lá em Isaías 37, versículo 38, ele diz assim: certo dia, quando adorava no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezar o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat, e o seu filho Esaradom foi o seu sucessor. Então, está lá descrito isso, não é uma profecia, né? É uma descrição mesmo do que aconteceu com esse rei que tinha tentado entrar na cidade santa, na cidade de Jerusalém. 20 anos depois, isso vai acontecer com ele. Bom, Ezequias foi um bom rei. Ele tinha removido muitos altares pagãos, muitos altares idólatras em Judá. Então ele fez uma purificação do povo, fez uma reforma na religião daquela época. Mas o problema dele não era no campo religioso, né? Mas era no campo político, militar, né? Alguma coisa assim. Por quê? Ele vinha dependendo do apoio egípcio para garantir-se, né, diante dessas potências que havia na época, né? E o povo de Deus, em todas as épocas, em todos os modos, sempre vai ter que escolher entre depender dos homens e depender de Deus. Sempre essa dicotomia vai aparecer. Ou depender dos homens ou depender de Deus. Depender dos homens pode ser depender de si mesmo, né? Nós temos um grande exército. Pode ser depender do Egito. O Egito vai ser nosso aliado. Ou da Síria, ou até mesmo da Assíria, né? Então, por várias vezes, os reis, tanto de Israel quanto de Judá, fizeram essas alianças e Deus condenava. Condenava por quê? Porque havia uma mistura, né, com o famoso jugo desigual, né? Você estava se aliando aos pagãos para poder se proteger, mas acima de tudo, Deus se desagradava disso porque significava que eles não estavam confiando em Deus. Eles achavam que tinham que ter um exército capaz e estavam buscando esses exércitos lá no Egito, né? E Isaías, aqui no trecho que a gente vê, ele inclusive diz que Egito também está sob julgamento divino, né? A gente leu na outra semana lá algumas profecias contra o Egito também. Então, não dá para você confiar no Egito se você confia em Deus, porque o próprio Deus acabou de dizer que o Egito não vai conseguir sobreviver, o Egito também vai ser destruído. Então, realmente é falta de fé, né? Então, Ezequias virou o vassalo do Egito, né? Ele não apenas bajulando e fazendo acordos, mas como é uma potência muito maior do que a outra, não são acordos de igual para igual, né? São acordos de vassalagem, de pagar pedágio, de entregar suas riquezas, esse tipo de vassalagem. E depois ele vai fazer isso com a Babilônia também, né? Então, Ezequias, os problemas de Ezequias foram espirituais, mas não religiosos. Foram espirituais de não confiar no Senhor e buscar essas alianças, né? O comandante de Senaqueribe desafia e humilha Judá e Ezequias. Não conseguindo uma rendição,
deixa a cidade cercada, volta até o seu rei, que está acampado em Líbina, e ele tenta então intimidar Judá com uma carta. A hesitação em efetivar o ataque se deve ao rumor de que o Egito, Tiraca era o governador, o governante no Egito na época, Tiraca está atacando em outro flanco. Então, há duas potências, tem aqui um pequeno reinado aqui, né, pode ser varrido num momento. Eles chegam até lá, o reinado é pequeno, mas ele é importante porque Judá está exatamente no local ali em que as rotas todas passam por ali, né? Então ele tem essa importância estratégica. Mas quando tudo está cercado, eles têm que voltar para outro lado porque eles ouvem falar que o Egito, através do seu governante Tiraca, está atacando numa outra região. Então, opa, vamos dirigir para lá, porque não adianta vencer esse peixe pequeno aqui e perder lá na onde é mais importante. Agora, esses capítulos que nós lemos formam a conclusão da primeira divisão principal do livro de Isaías, tá? Então, é muito fácil de perceber isso, vocês vão perceber a partir da semana que vem. Até esse trecho aqui, Isaías está profetizando sobre a deportação para a Babilônia. Né? Ele está falando, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E nesse trecho aqui acontece tudo isso, e daqui em diante a gente vai perceber que essa deportação para a Babilônia meio que já está prevista, já está pressuposta daqui por diante. Inclusive, muitos estudiosos recentemente têm resolvido essa diferença dizendo o seguinte: não, na verdade não é um livro só. Foram dois profetas que escreveram. Um profeta escreveu lá atrás, na época de Ezequias, mas o outro profeta escreveu já muitos anos depois, quando a deportação para a Babilônia já tinha acontecido, e ele escreve, então, acrescentando ao livro de Isaías para poder dar um panorama geral e como que se estivesse profetizando aquilo, mas na verdade ele está dizendo aquilo que já aconteceu. Bom, alguns inclusive vão encontrar 3 profetas nesse livro, né? Um lá mais para frente. São estudos que são feitos, mas não, se a gente prestar atenção direitinho, a gente vai ver que não há necessidade de recorrer a esse tipo de imaginação, né? Todos os trechos do livro de Isaías, tanto dessa primeira metade aí, até o 39, quanto da segunda metade até o 66, todos esses trechos são citados lá pelos apóstolos e por Jesus com o nome de Isaías. Então, é Isaías mesmo que fez. Mas então como é que ele pode falar dessa deportação da Babilônia com tanto detalhe assim? Mais para frente ele vai inclusive dar o nome, né? Ciro. Ciro é que vai trazer o meu povo de volta. Eu escolhi Ciro para libertar o meu povo. Mas Ciro vai viver tantos anos depois. Então, qual a explicação? A explicação é que ele é profeta. Deus revela para ele essas coisas e ele então pode falar como se já estivesse acontecendo, como já tivesse acontecido, porque ele enxerga profeticamente no retrovisor, né? Ele olha e vê o que já aconteceu, mas é porque ele está numa posição profética e Deus já revelou para ele o que vai acontecer. Então, tudo isso que nós vemos aqui, essas situações desses capítulos, é o cumprimento das predições de julgamento que Isaías já tinha feito, né? Deus vai castigar vocês através do exército assírio. Está lá o exército assírio cercando a cidade. Mas também Isaías tinha profetizado que os assírios iriam ser castigados por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho, por causa da sua maldade. E aqui então eles são humilhados por não conseguirem invadir Judá. E também Isaías tinha profetizado que haveria um remanescente, né, que seria preservado por Deus mesmo depois daquela hora de angústia. E de fato, a cidade é preservada e o remanescente está lá. Então, esses capítulos já mostram que Isaías, o que aconteceu é que Isaías já tinha profetizado. E daqui por diante nós vamos ver Isaías falando mais da deportação da Babilônia e ele é profeta. Essas coisas são reveladas pelo Senhor na sua mente, no seu coração. Ele fala e essas coisas vão acontecer. Se a gente não acreditar que ele profetizou a deportação da Babilônia e o retorno da deportação, como é que nós vamos encarar quando ele profetiza o nascimento do servo de Deus lá em Belém, né? De uma virgem, né? Então, a profecia bíblica é assim, né? Tem essa qualidade porque é Deus que fala através do seu profeta.
Agora, a grande lição aqui é a seguinte: o orgulho ou a soberba é o grande inimigo do povo de Deus. Certo? Quando nós não queremos depender de Deus, nós queremos resolver no próprio braço, quando nós queremos recorrer às coisas que estão ao nosso redor, aos nossos recursos, então nós acabamos sendo conduzidos à ruína, né? Porque não depender de Deus significa aquele pecado original lá de Adão e Eva, né? Então, mesma família de pecados aí, né? A soberba que conduz à ruína. Nós não sejamos assim, né? Andemos humildemente com o nosso Deus. Até a próxima semana e a próxima leitura.